boa noite. Para mim também é uma alegria, uma bênção, uma honra, um prazer estar aqui com vocês, neste lugar que nós sempre amamos, né? Conhecemos há tanto tempo os pastores, a Lu, o Marcos. Esses dias eu falei com o Marcos, eu falei assim, Marcos, desculpa que eu não te chamo de pastor. Daí ele assim, não tem problema, porque às vezes esqueceram o meu nome, que é Marcos, mas é porque a gente se conhecia antes de ser pastor, né? E aí ficou, né, Lu e Marcos, mas eu falei, não é desonra, é costume, é hábito. Fiquem à vontade, pode se assentar. E hoje de manhã a gente estava aqui no culto, e aí o pastor Marcos me fez esse desafio de trazer a palavra de hoje no culto para compartilhar com vocês. E aí ele falou algumas vezes sobre a inteligência artificial, né? O quanto a inteligência artificial ela pode ser boa, mas ela também pode ser muito destrutiva e muito ruim. E aí hoje à noite eu vou falar com vocês sobre um outro tipo de inteligência, né? A gente vai falar sobre a inteligência emocional. E aí nós vamos ver como que nós estamos caminhando na inteligência emocional, que é muito mais importante que a artificial, porque a artificial, ela de fato não é real. Agora, a emocional, ela é. Seja uma inteligência ou uma desinteligência, a emocional é real, né? Então, eu quero iniciar com vocês falando sobre um desafio. O desafio de Davi e Golias. E está lá em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 a 11. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 1 a 11. Vamos lá. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para guerrear, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia ele na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel, e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, o que nós vemos acontecendo aqui? Uma palavra de afronta. E eu quero te perguntar, quem aqui já foi desafiado de algum modo? Quem já recebeu algum desafio? Nem que seja em um jogo, você já foi desafiado. E aí, você já recebeu um desafio em forma de afronta? E quando você é menor, lembra do teu tempo de escola? Quando você recebeu uma afronta na escola, do colega de sala, ou então, quando você se sente ainda mais fraco do que aquele que te afrontou? Ou quando o afrontador é daquela turminha do te pego lá fora, na saída. Já aconteceu com alguém? Lembro. Lembra quando alguém falou, te pego lá fora, e você fica planejando na hora do recreio, como é que você vai fugir, como é que você vai sair daquilo, que banheiro você vai entrar, porque você se sente mais fraco do que aquele que está te desafiando. Você lembra como você se sentiu ao ser confrontado, desafiado nesse sentido? Você lembra como as suas emoções ficaram? Talvez hoje é só uma lembrança, porque você já tem recursos para lidar com isso. Mas e na hora que você foi afrontado, desafiado, que você recebeu essas palavras, como você se sentiu enquanto alguém que se julgava muito menor, ou muito mais incapaz, ou muito mais fraco do que aquele que estava te desafiando? Imaginem como alguém se sentiria ao receber afrontas onde o que estava em jogo era a sua própria vida. Porque era isso que Davi estava recebendo ali, não só ele, mas de todo um povo. Ele disse assim, me dá um homem, e se esse homem me vencer,
eu e o meu povo seremos escravos deles. Mas se eu vencer eles, esse homem e todos os outros serão meus escravos. Então você já imaginou receber uma afronta nesse nível, onde depende a sua vida e de todos os que estão com você? É como se o pastor e a pastora recebessem uma afronta e eles vão ter que pelejar e guerrear e a vida de todos vocês dependem da vitória deles. Vocês imaginam como eles se sentiriam? E se você tivesse nessa função e nessa responsabilidade, como seria o seu sentimento, né? E aí, o versículo 11 diz, olha só. O versículo 11 diz assim: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então não só o Saul, que era o rei, que era responsável, ele não era apenas rei, mas ele era também do exército, ele era um homem de guerra, ele era um homem de luta, preparado para a batalha. Ele temeu muito e todo o seu exército, eles tiveram muito medo. Quem já se sentiu assim? Você lembra como você se sente quando você tem medo de algo? O que isso te causa? E além de todo o poder físico, Golias usava uma arma extremamente poderosa. E que ele usava com muita estratégia e com muita confiança. Vocês sabem que armas eram essas? Além de todo o escudo, todos os paramentos que ele tinha, o que ele usava de poderoso? Que às vezes destrói muito mais? O quê? Palavras. Ele usava armas psicológicas. Você já vê que às vezes uma pessoa ela consegue destruir muito mais a outra com palavras do que mesmo com uma bofetada, mesmo do que com um tapa, mesmo do que com uma agressão. Às vezes ela consegue destruir o emocional dessa pessoa de uma maneira que aquela pessoa não se levanta mais, que aquela pessoa não consegue reagir mais e ela se torna totalmente vulnerável. Então ele usava armas psicológicas. Afrontas muitas vezes são maiores do que ataques físicos, porque são ataques emocionais. E eu quero te perguntar, como estão suas emoções? Você é inteligente emocionalmente? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre inteligência emocional. E olha o que diz. De acordo com a psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e de lidar com as emoções e os sentimentos pessoais e dos outros indivíduos. São 5 pilares. O primeiro é conhecer suas emoções. Autoconhecimento. O segundo, controlar as suas emoções. Esse é fácil, né? Controlar suas emoções, né? Que significa gerenciar a partir do que você conhece. Primeiro você conhece que você tem raiva, e aí a partir de conhecer você gerencia aquela raiva. Aí eu tenho raiva, irai-vos e não pequeis, certo? É isso. Esse é fácil. Terceiro ponto, automotivação, que é entusiasmo próprio para você lidar com as suas próprias relações. Quarto ponto, relacionar-se. Ou seja, é interpessoal, né? Porque eu não tenho emoção só para mim ou só sobre mim. Eu tenho emoções a partir do que o outro me traz e do que eu levo para o outro. E empatia, que é saber se colocar no lugar do outro. Então, a importância de lidar com os nossos sentimentos, né? E o estresse e resolver os nossos conflitos e manter o equilíbrio emocional. Isso que é inteligência emocional. Lidar com os nossos sentimentos, com o estresse, resolver os nossos conflitos e manter o equilíbrio emocional. Todos inteligentes emocionais aqui? Nós somos seres relacionais e nos movemos guiados por 2 sentidos muito importantes. O tato e a audição. São 5, mas esses eu destaquei como muito importantes. E a audição está ligada à fala. Esses dias eu fui com os meus filhos, com o Leandro, nós fomos na biblioteca pública. Os meninos amam ir lá e ficar passeando pela biblioteca. E aí nós fomos em uma sala que é para deficientes auditivos, né? E ali tem libras e tudo mais. E aquela moça me impressionou. Por quê? Nós sabemos que surdo, que o mudo, normalmente ele é mudo porque ele é surdo, né? Ele não escuta, então logo não escutando ele não consegue falar. Mas aquela moça, ela falava perfeitamente sendo surda. Então ela conseguia fazer leitura labial, mas ela tinha aprendido a falar sendo surda por causa de um trabalho de uma fisioterapeuta, né? Por mais de 7, 8 anos. Ela conseguiu falar pela primeira vez com 9 anos de idade, mas foi investido sempre. Ela falava, ela colocava um pirulito aqui no lugar da minha boca e desenvolvia algo da minha fala. Então, a fala está muito ligada à audição. E Deus criou o homem como? Com as mãos, toque físico, tato. Mas ele se relaciona conosco como? Através da palavra. Lá no Éden, ele falava e as coisas eram criadas. Palavra, audição e fala. Mas o toque também tem uma grande importância nas relações. Mas eu quero ler com vocês 2 textos. Um está lá em Tiago 3. Deixa marcado aí Samuel e vamos lá para Tiago. A gente já vai entender todo o contexto aí.
Gente, eu não estou achando Tiago aqui. Hebreus, Tiago, vamos lá. Tiago 3. A partir do 2. Olha a importância da fala. Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos o freio na boca de cavalos para nos obedecerem, quanto mais lhe dirigirmos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grandes selvas. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco. Fonte de água salgada pode dar água doce. E agora Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, nesse sentido, a palavra, ela tem mais poder do que o toque, porque ela pode gerar vida ou morte, né? E uma palavra, ela depende do jeito que ela é dita, ou que ela é mal dita, mal colocada, ela traz destruição para todos nós. E nós somos extremamente feridos por causa de palavras. Doenças emocionais podem se desenvolver desde a primeira infância até os 6 anos por causa da falta de cuidados e muitas vezes por causa de palavras malditas. Então, eu não sei se vocês lembram quando vocês eram criança, alguns aí da minha idade. A gente tinha umas bonequinhas de papel, assim, bem bonitinhas, que você colocava as roupinhas, tinha as dobrinhas para colocar nas bonequinhas, lembram? E a gente trocava aquelas roupas, a gente coloria com lápis de cor, para poder ter novidade, né? E trocava o sapatinho, trocava a botinha, só que de repente aquelas dobrinhas, elas o quê? Elas rasgavam, né? Porque eram de papel comum, a gente nem papel mais durinho a gente tinha, né? Elas rasgavam com facilidade. E hoje nós temos vivido em uma geração onde crianças, jovens, adolescentes e adultos não têm estrutura para enfrentar o que estão passando. Uma estrutura como Davi tinha quando enfrentou aquele Golias, aquele gigante Golias. As pessoas estão com as suas emoções como que descartáveis, com seus sentimentos, com as suas personalidades, porque elas tiverem em um momento ou outro as suas emoções rasgadas, como aquelas roupinhas. As emoções estão muito fragilizadas e as pessoas não estão dando conta de lidar com aquilo que tem acontecido no seu dia a dia. E aí, nós vamos ver como que essa batalha se deu e como Davi teve inteligência emocional para lidar com tudo que estava acontecendo. Olha só o que diz lá, volta lá para o texto que a gente tinha deixado marcado. Olha o que diz o versículo 1. Tem algumas coisas aqui no versículo 1. Primeiro diz assim, ajuntaram-se os filisteus. E ajuntar fala de unir. Fala de um povo conciso, fala de um povo que estava junto, fala de um povo que eles tinham uma cisão, eles estavam no mesmo propósito. Eles ajuntaram as suas tropas, e tropas fala de quê? De força, fala de poder, fala de forças armadas, fala de um exército. Então eles estavam unidos com um poderio militar. Aí depois diz que eles se acamparam, se congregaram. E também fala de se ligar, de se unir, de se misturar. E eles acamparam-se, ou seja, eles se estabeleceram naquele lugar, eles fincaram as suas estacas. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham um
propósito. Essas eram as qualificações do exército que Golias pertencia. Não eram apenas unidos, mas eles eram também preparados. E aí você se imagine como um menino que se considera menor do que todos eles, olhando para todas essas características, e quando ele chega lá tem um rei amedrontado e tem todo um exército também amedrontado. De onde vinha a inteligência emocional de Davi para lidar com tudo aquilo? Porque eu, se chegasse lá, ia querer sair correndo. Só de ver o tamanho do Golias, já era para sair correndo. Mas aqui descreve como eles eram. Eles estavam juntos, eles tinham força militar, eles tinham poder. Diz que Golias, ele tinha um escudeiro somente para carregar as suas armas, só para carregar os seus apetrechos. Então, como é que aqueles homens estavam extremamente preparados? E aí, olha que interessante como eles estavam. Saul e os homens de Israel ajuntaram-se e acamparam-se no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha. Estes estavam num lado da Lém e os israelitas no lado da Quém, entre eles um vale. Então aqui era um monte e estava o povo de Golias. Aí tinha um vale aqui no meio e do outro lado outro monte e o povo de Saul, o povo de Davi. Então eles estavam longe, eles não estavam próximos, eles estavam ali preparados em lados opostos, né? Saul e os seus homens estavam de um lado oposto. E normalmente quando tem algo oposto à sua vida, algo que está oposto a você, é algo que você desconhece. E é algo que te causa medo. Normalmente é algo que te assusta, é algo que você desconhece, e o que nós desconhecemos nos gera medo. E agora, aquilo que te faz oposição, porque estar do lado oposto é diferente de te fazer oposição. Eu posso estar do lado oposto do Habib, mas eu não fazer oposição a ele. Mas quando eu faço oposição a ele, é mais difícil o nosso enfrentamento, porque você sabe que tem um embate para acontecer. Isso te traz medo. Por quê? Porque deseja te parar. Quando alguém se opõe a você, é para te parar. Então, eles sabiam que tinha ali todo um exército preparado a fim de pará-los. E eles estavam assustados. E aí, existia uma estrutura visível. Olha o que diz do versículo 4 ao 7. Toda a descrição de como Golias se vestia, de como ele estava armado, de como ele estava preparado, de como era o seu poder. Havia uma estrutura visível, havia paramentos do inimigo que causavam medo. E eles viam constantemente uma força que se mostrava como inabalável e poderosa. Você já enfrentou inimigos assim na sua vida? Onde parece que o poder dele só aumenta, onde parece que só ele tem capacidade, você vai se sentindo cada vez mais diminuído, você vai se sentindo menor, você vai se sentindo incapaz de lidar com aquilo, e as afrontas vão aumentando, e você vai ficando acuado, e você vai ficando assustado, e parece que o monte que você está já é pequeno, que basta um passo do inimigo para o seu lado e ele vai te destruir, ele vai te consumir, ele vai ter um poder muito maior do que o seu. Essa estrutura de Golias era visível, e não só nele, mas de todo o exército, porque o exército estava preparado. E aí no versículo 8 diz assim: parou e clamou as tropas de Israel. E clamar fala de grito, fala de exigir, fala de gritar, fala de berrar. Por que ele clamou? Por que ele gritou? Quando você grita com alguém é por quê? Primeiro porque essa pessoa está longe, ou porque você está brava. Pega as mães aí quando você precisa dar uma bronca no filho. Você já está aqui, você dá um grito, porque você já chegou no teu limite. Você dá um grito com aquela criança, ou você vai gritar porque aquela pessoa está longe e você quer que ela escute. Ali eles estavam longe. Mas Golias queria humilhar e amedrontar a maior quantidade de homens que ele pudesse. Ele não estava falando apenas com o rei, mas ele estava falando com todo o exército. Então, se eu venho aqui e me acho cheio de força, cheio de poder e dou um grito aqui, é para que todos vocês escutem. É para que todos vocês se sintam amedrontados. Eu estou querendo demonstrar o meu poder não para um, mas para todos. E se eu paraliso um rei, eu paraliso um exército. Isso fala também das nossas batalhas espirituais, fala das nossas lutas espirituais, porque quando eu paraliso uma liderança, quando eu paraliso um pastor, quando eu paro alguém que está à frente, eu paraliso todo o povo que está atrás deles, porque eu estou simplesmente tirando aquele que dá a cobertura, aquele que traz a proteção, aquele que traz as estratégias para o seu povo. Por isso que a liderança é tão atacada.
porque eles estão à frente. E se caem essas barreiras de proteção, o povo tende a sucumbir. Nós vemos ali Saul amedrontado e todo o seu povo atrás dele amedrontado. Então ele gritava para humilhar e amedrontar a maior quantidade de homens que ele pudesse. Normalmente nós gritamos quando nós estamos irados, quando nós estamos brigando, ou com quem está mais longe, para que nos ouça. E esse tipo de situação costuma envergonhar. Já receberam um xingão na rua? Alguém brigou com você na rua, alguém deu um grito, alguém te desaforou no meio da rua, às vezes no supermercado, alguém te xingou, você está dirigindo e alguém, sei lá, de repente você está distraído e alguém te fecha e ainda te xinga, ou você já teve essa situação? Dá vergonha ou não dá? É para nos envergonhar. E aí no versículo 8 diz que primeiro ele gritou, só que em seguida diz assim, ele clamou às tropas, e aí depois diz, e disse-lhes. Agora ele não está mais gritando. Agora ele está dizendo. E aí quando você diz, é porque você não está tão longe. É porque dá para ouvir. A afronta estava cada hora mais perto. Ela começou de longe, mas agora ela estava mais perto. E o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que quando o inimigo te afronta, quando o inimigo vem para te assustar, quando ele vem para se opor, e quando ele vem gritando, e quando ele vem mostrando as garras dele para você, se você ficar acuado no berro, ele cresce. Ele ganha mais espaço. Ele vai chegar mais perto. Cada vez mais as afrontas serão cara a cara. Quanto mais você diminuir numa batalha espiritual, mais o inimigo vai crescer. Aquele que se acovarda vai ser tragado. Então, se o inimigo está gritando na sua cara, se ele está berrando, você precisa reagir. Você precisa gritar mais alto e clamar ao Deus do céu que pode te socorrer, porque só Ele pode te socorrer. Então, se existem afrontas dentro da tua casa, dentro do teu ministério, dentro do teu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver inserido, se o inimigo está gritando, se ele está se opondo a você, se ele está crescendo, você precisa se levantar também e tomar uma atitude, porque senão ele vai estar cara a cara, e cara a cara fica mais difícil. Cara a cara dá mais medo. Cara a cara fica mais apertado. As situações vão ficando mais difíceis de se lidar. E aí ele continua questionando. Ele diz assim, para que saís? Ele questiona os seus motivos. Quantas vezes nós já fomos questionados sobre estar na igreja? Quantas vezes nós já fomos questionados sobre estar na presença de Deus? Quantas vezes você já foi questionado por ter uma atitude de santidade? Quantas vezes você já foi questionado por mudar as suas vestes, porque eram vestes que não agradavam ao Senhor? Quantas vezes você já foi questionado sobre a palavra de Deus? E ele diz, para que saís? Para que se portar desse jeito? Para que dizimar? Para que parar de mentir? Todo mundo bebe. Por que você não pode beber uma cervejinha? Por que você não pode? E ele vai vindo, ele gritou, você se amedrontou. Ele vai chegar mais perto e ele vai começar a questionar os seus motivos. Por que você é cristão? Por que você está na igreja? Por que você vai no culto de manhã e vai de tarde de novo? Por que você tem que vir para os ensaios e estar aqui mais cedo? Por quê? Para que vocês estão saindo? E ele começa a questionar os nossos motivos. Ele começa a desmerecer os nossos motivos. Parem, olhem para mim e olhem para vocês. Ele diz, para que saís? E aí ele diz assim, por que vocês estão se formando em linha? Sabe quando você começa a alinhar a sua vida? Sabe quando Deus começa a colocar um prumo? Sabe quando você começa a aprender da palavra? Quando você começa a crescer em Deus? E hoje o Marcos ainda falava sobre o joio e o trigo. Ele diz, nós como trigo precisamos crescer. E sabe quando você está crescendo e aí vem o joio e começa a dizer assim, por que você está fazendo isso? Para que mudar essa atitude? Para que ser desse jeito? Por que você está se alinhando? Por que a tua casa está diferente? Por que não é mais assim? O joio começa a te afrontar na sua cara. E diz que o joio e o trigo vão crescer juntos. Então o inimigo está mais perto do que você imagina. Como o Marcos disse hoje de manhã. O inimigo, o joio, ele vai crescer dentro da igreja com o trigo. E se o joio é do inimigo, o inimigo estará talvez do seu lado. Mas quem precisa crescer? O joio. Então você precisa se alinhar. E ele diz assim, por que vocês estão se alinhando? Por que vocês estão se formando em batalha? Vocês não são capazes, vocês são uma igreja pequena, você é um povo fraco, você não consegue, você não dá conta. E assim ele vai nos afrontando cada vez mais cara a cara. Então ele vai questionar os seus motivos, ele vai desmerecer os seus motivos. E ele vai dizer, olhem para vocês e olhem para mim. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul?
Então, depois de questionar os seus motivos, ele vai questionar a sua identidade, a sua filiação. Ele diz, eu sou filisteu. Eu sou um povo de grandes lutadores, de grandes guerreiros, homens preparados para a guerra, homens armados. Olhem para mim, eu tenho força e eu tenho poder. Olha o meu tamanho, eu tenho um escudeiro que vai à minha frente. E o inferno não faz exatamente isso com você? Não faz exatamente isso todos os dias conosco? Dizendo, para que ler essa Bíblia? Vocês não vão vencer. O Senhor tarda. Fazem mais de 2000 anos que Ele disse que viria e vocês continuam acreditando nessa história. E cada dia mais nós somos questionados sobre a nossa fé. E cada dia mais dentro das escolas não se pode falar sobre Jesus. Cada dia mais os nossos filhos não podem mostrar a sua fé. Cada dia mais nas escolas nós não podemos ter comemoração dos Dias dos Pais, porque nós precisamos desvalorizar a família. Esse é o contexto do mundo de hoje. A família tradicional, ela não pode existir. E a nossa identidade, enquanto cristãos, enquanto filhos, vai se perdendo. E ele disse, eu sou filisteu, eu tenho poder, eu implemento leis, eu faço leis, eu cresço. Me fugiu a palavra, mas agora eu tenho as minhas ideologias e elas serão colocadas na sua vida, na sua casa, você querendo ou não querendo, você aceitando ou não aceitando. Olhe para mim, eu sou filisteu. E é isso que o mundo tem nos dito. Olhe para mim, eu sou o mundo e eu vou avançar porque você é pequeno. Para que você está se aliando? E aí ele diz, e vocês, quem são? Servos de Saul? E aí ele questiona a nossa identidade e a nossa dependência. Aqueles homens como servos de Saul, Saul era um representante de Deus ali. Enquanto rei instituído, ainda que foi o povo que pediu um rei, mas ainda assim, ele era aquele que representava Deus ali, era aquele que os homens precisavam seguir, é aquele que daria direção para o povo. Ele disse, vocês são servos de quem? Servos de Saul, escravos, perdedores. Escolham um homem. E todos os dias nós também recebemos esse tipo de afronta. Quem são vocês? Cristãos? Filhos de Deus? Quem é Jesus? Espírito Santo fala com vocês? Que história é essa? E vão nos questionando e às vezes nós vamos diminuindo, nós não sabemos nem o que responder. Às vezes se vão algumas seitas lá no nosso portão, na nossa casa, nós não sabemos nem o que responder para eles, porque não temos contato com a Bíblia, porque não lemos a Bíblia. E olhe que eles também acham que estão falando sobre o mesmo Jesus que nós. Imagina aqueles que falam contra o nosso Senhor. E às vezes nós não sabemos responder. Nos tratam como pequenos, como escravos. E aí ele diz assim, escolhei um dentre vós que desça contra mim. E agora ele começa a questionar a nossa capacidade. Vocês não têm um que é capaz. Vocês não têm uma pessoa em santidade nessa igreja. Vocês não têm um aqui que faça jejum e oração por 3 dias. Vocês não têm um aqui que tenha turnos de vigília, turnos de oração. E ele começa a questionar os nossos valores, os nossos princípios, as nossas armas, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos buscando, aquilo que o pastor coloca como propósito. Eles começam a questionar, vocês não têm um. Porque de fato em nós não temos capacidade, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. E o que é ser vencedor? Ser vencedor é quando você vai lá e você compete por algo e você ganha, você vence. Você participou de um jogo de futebol e você jogou e o seu time vence. Agora, ser mais do que vencedor é aquele que ficou lá como reserva, mas ele ganha medalha como todos os outros. Ele não jogou, mas ele é mais do que vencedor, porque ele ganhou tanto quanto aquele que jogou. E nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, mas ele começa a questionar a nossa capacidade. Diz, você não é capaz, escolhe um só. Se você tiver um no meio de todo esse povo aqui. É isso que ele nos afronta, dizendo, Marcos, escolhe um. E ele vem cara a cara para nós, dizendo, vocês não têm capacidade de ter um. Mas se nós nos deixamos acuar, nós não respondemos. Precisou vir Davi de fora para responder. Mas se cada um de nós nos levantarmos, seremos muitos. Mas às vezes nós estamos acuados, porque não temos inteligência emocional para lidar com a afronta que está vindo contra nós. E aí, todos se sentiram incapazes. Escolhe um. Se você puder escolher um, esse vem contra mim. Quando ele pediu para escolher um, todos se sentiram incapazes. Olha o poder da afronta.
E aí, diz assim, no versículo 9, se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. E se eu vencer e os ferir, então sereis vós os nossos servos, e nós os serviremos. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Se ele puder desestabilizar, ele vai fazer, e ele vai desestabilizar o grupo. Todos ao redor passaram a ser vítimas do mesmo sentimento. Sabe uma histeria coletiva? Sabe o que é uma histeria coletiva? É quando um sintoma começa a atingir a todas as pessoas. Um ficou com medo, todos ficaram com medo, como a história dos espias. Eram 12 espias, quantos voltaram trazendo um diagnóstico negativo? 10. Só 2 trouxeram um diagnóstico positivo. Não podiam aqueles 10 dizerem assim, eles já tinham cruzado o Mar Vermelho, eles já tinham recebido maná, eles já tinham recebido tantas coisas ali. Se eles dissessem, não, Deus vai fazer por nós não temos capacidade, mas Deus fará. O mesmo com esse exército. Saul podia ter dito, nós não conseguimos, mas o nosso Senhor consegue. E às vezes é esse posicionamento que falta dentro da nossa casa, que falta dentro da igreja, que falta em todos os lugares, nós nos posicionarmos em oração, em dizer, eu não consigo, Deus, mas o Senhor é grande, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, o Senhor é aquele que vai destruindo os céus de bronze, o Senhor vai quebrando todas as cadeias, o Senhor vai tirando os inimigos, Deus vai na frente, abrindo caminho para nós passarmos. Ele abre o Mar Vermelho, há impossíveis, haverá coisas difíceis demais para o nosso Deus? Basta um que tenha fé também. Basta um que tenha fé. Então, todos começaram a se sentir diminuídos. E aí, os iguais começam a caminhar juntos. Então, se você tem um bando de fracassados e começa a caminhar com os fracassados, você se tornará? Mas se você tem alguém que tem fé, que busca, que ora, que crê, que profetiza, daqui a pouco você vai ser contagiado por aquilo também, e você vai começar a crer, e você vai começar a orar, e você vai começar a declarar, e você vai começar a ver com olhos espirituais, como aquele que tem fé. Então nós precisamos ver com quem nós estamos andando, é com trigo ou é com joio. Nós precisamos crescer, e nós precisamos caminhar com os iguais. No versículo 11, diz que eles, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, se espantaram e temeram muito. Quando você ouve palavras repetidas vezes, você começa a acreditar nela. Por isso que a palavra diz que nós temos que ouvir. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Deus se relaciona conosco através da sua. Então, se você não tem fé, você precisa o quê? Ler a palavra, para que a palavra seja introjetada em você. Você incorpora, você assume como real, você assume como verdadeiro. Como o Marcos dizia pela manhã, você vai pegar a inteligência artificial e vai dizer, prepare uma palavra aqui sobre Davi e Golias. E aí ela vai preparar uma palavra bem bonita para você. Mas você teve o seu crescimento, você introjetou, você foi ministrado por aquilo, você vai ser simplesmente um papagaio repetidor de palavras. Se você não se conecta com o Senhor, se você não busca o Senhor, se o Senhor não é Deus na sua vida, você vai estar como aquele exército amedrontado e paralisado no meio das suas angústias e das suas dores, assumindo aquilo como real e verdadeiro. E se achando um grande cristão, porque você preparou uma ministração ali com a inteligência artificial, mas você não tem inteligência emocional para se sentar com o Criador e deixar Ele te moldar, e deixar Ele te trazer fé, trazer esperança, e fazer com que você cresça em fé, em autoridade, em ousadia, em discernimento, em capacidade que vem do alto. E aí, olha o versículo 16, corre para o 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Repetição. Ouviram por 40 dias, de manhã e de tarde. Ou seja, por 80 vezes se repetia. Vocês são fracos. Vocês não conseguem. Vocês não têm autoridade. Vocês não têm capacidade. Vocês não têm poder. O que é que você vai acreditar? Que você não pode. Que você não consegue, que você não é capaz. Quem ouve medo, em breve será consumido pelo medo. Jó diz que aquilo que temia me sobreveio. Porque você está acreditando no medo. E quando você acredita no medo, você autoriza ele a agir. E medo é um espírito maligno. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Então em quem nós vamos acreditar? No perfeito amor que se entregou por nós, que morreu por nós? Ou nós vamos acreditar no medo,
que nos assola todos os dias. E aí lá no versículo 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará a mulher, por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará dos impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo e perguntou quem era. E aí depois ele disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem vence? Davi, ele tinha enfrentado já antes quem? Um urso e um leão. E tinha destruído os dois. Eu não imagino como que ele fez isso, gente. Mas, urso e leão falam? Não. Eles afrontam? Eles fazem ameaças? Com a boca? Vou te matar, vou te pegar, eu vou te comer. Não. Eles clamam? Não. Eles simplesmente atacam. Simplesmente atacam. Sem dar aviso prévio. Eles partem para cima. E Davi tinha certeza que ele podia destruir. Porque ele não ficava ouvindo mimimi de urso e de leão. E às vezes nós estamos dando muito ouvido para o inimigo. E é por isso que nós estamos sendo destruídos por ele. Nós ficamos conversando, às vezes até com o inimigo, igual a Eva fez no jardim. E começaram a afrontar ele. Ele ficou dando conversa para os: não, meus queridos, eu vim aqui porque o pai mandou, eu trouxe queijo, eu trouxe pão, eu trouxe isso. O pai pediu para eu vir. Ele ficou conversando? Não. Ele não ficou de conversa. Ele simplesmente não ouviu as chacotas dos seus irmãos. Ele não ouviu a desmotivação do rei Davi, do rei Saul, que disse para ele: você é pequeno, coloca a minha couraça, coloca a minha roupa, coloca tudo que eu tenho para você. Ele não ouviu. A única voz que Davi ouviu foi da sua fé, dizendo: crê em Deus. Ele já te livrou do urso. Ele já te livrou do leão. Quem será esse incircunciso filisteu? E se você olhar para trás na sua vida, quantos livramentos que o Senhor já te deu? De morte? De necessidade? Quantos livramentos? De uma destruição? De um trabalho de macumbaria? Quantas coisas o Senhor já te livrou? Se você olhar para trás, talvez não era para você ter nascido. Passou, né? Eu sei, tomou um monte de remédio na infância, brincando que era comprimido, era para ter morrido. Minha mãe foi lá, a outra nasceu e estava quase morrendo de fome, não podia trocar o leite. Vou trocar o leite, vou levar. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Ele já te disse: eu já te livrei de urso, eu já te livrei de leão. Por que você está com medo de Golias agora? Ele está dizendo: vai e crê no que eu fiz. Não é sobre você, é sobre o que eu faço. É sobre o meu poder em você. Quando você tem fé e diz: quem é esse incircunciso filisteu agora? Quem é esse que está vindo contra a minha casa agora? Quem é esse que está vindo contra a minha saúde, contra os meus filhos? Quem é esse que está vindo contra a igreja? Quem é esse? Se você já matou ursos e leões, você tem força e você tem capacidade em Deus para destruir Golias também. Ele ouviu a sua fé. Qual voz você está ouvindo? Qual poder você está observando? Quem está gritando de longe para te paralisar? Ou quem está falando na sua cara para te afrontar? Te dizendo que não vai dar certo. Te dizendo que você não vai conseguir. Te dizendo que você é incapaz.
te dizendo que não vai prosperar, que não tem mais jeito, que acabou, que está destruído. Que não adianta ter fé. Às vezes num dia você está com uma fé lá em cima, mas no outro dia acontece alguma coisa e você diz, não, chegou ao fim, só piora. Quantas coisas vêm sobre as nossas vidas e querem nos paralisar. E tantas vezes a nossa geração está como a de Moisés, né? Que Moisés, quando ele desceu do monte, que ele esteve com o Senhor e o seu rosto brilhava e o seu rosto resplandecia, ele colocou um véu no seu rosto por causa daquela glória, por causa daquela presença com que ele se relacionou, que ele brilhava. E ele voltou para o meio do povo e colocou um véu ali para esconder aquele brilho. Mas com o tempo, com a convivência com as pessoas, aquele brilho foi se esvaindo, foi partindo. E às vezes nós estamos assim, nós estamos com o Senhor, estamos cheios de glória, cheios da presença, mas de repente você chega na tua casa, o filisteu começa a te afrontar, vem o Golias e aquela glória, aquela presença vai indo, vai saindo, vai sumindo. E aí ele permaneceu com o véu, mesmo quando o brilho tinha ido. E às vezes nós estamos assim. O brilho do Senhor já se foi de nós. Nós já não temos mais coragem. Nós enfrentamos o urso e o leão, mas agora o Golias nós não temos coragem. Aquela presença foi, aquela fé foi, aquela força foi, mas nós continuamos com o véu, como se tudo estivesse bem. Como se nós continuássemos na presença do Senhor com a mesma fé, com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Mas a glória tinha se ido. E nós colocamos os véus como Moisés. Nós colocamos as máscaras como ele. E dizemos que tudo vai bem quando não está bem. Vocês já tiveram pessoas assim? Você vê que as coisas não estão bem e a pessoa está dizendo, está tudo bem. Eu lembro que quando a gente ainda era discípulo da Lu e do Marcos, e eles sempre falavam pra gente assim, tá tudo bem? Você encontrava as pessoas e as pessoas, eles estavam ali acompanhando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. De repente, na semana que vem, bum! Vocês já encontraram com pessoas assim? Às vezes na nossa vida acontece assim. Porque nós não temos coragem de remover algumas máscaras que nós precisamos. E nós continuamos dizendo que está tudo bem. Nós nos fechamos, nós nos calamos, nós não pedimos ajuda, a alegria já se foi, só restam dores. E nós não buscamos aquele que pode nos curar, aquele que pode nos aliviar emocionalmente. Davi, um jovenzinho de idade, mas maduro emocionalmente para enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. Fisicamente, um pastor de ovelhas. Espiritualmente, um grande homem de Deus, que estava ali face a face com Deus. Em seguida, o seu financeiro também foi realinhado, porque ele passou a ser o sogro do rei, e ele tinha objetivos que ele alcançou, porque ele disse, o que vai ser mesmo para quem conquistar isso? O que vai acontecer com ele? Vai casar com a mulher, vai ganhar isso e aquilo. Eu vou. E ele simplesmente tomou essa decisão, e foi. O que você crê, você introjeta. O que você introjeta, você alimenta. O que você alimenta, cresce. O que cresce, se desenvolve. O que se desenvolve, te conduz. O que te conduz, te molda. E o que te molda, te transforma. E o que te transforma, te controla. Quem é que te controla? O que tem consumido a sua energia? A sua vitalidade? O seu brilho, os seus pensamentos, os seus sonhos, a sua visão, para onde você tem olhado, em que você tem crido? Como está a sua inteligência emocional quando Golias começa a gritar na sua cara? Começa a chutar as portas dos seus quartos. Começa a querer destruir a sua casa. Como está a sua inteligência emocional quando alguém do lado aí, que senta do seu lado, te magoa? Como está? Você consegue perdoar? Você diz, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais ir, eu não quero estar mais ali, o pastor nem viu, não falou comigo. Por que nós nos portamos de maneira tão infantil? Porque a nossa inteligência emocional precisa ser desenvolvida. O seu físico e o seu espiritual, o seu relacionamento com Deus, precisam estar alinhados. Diante do Senhor, nós não podemos usar máscaras e véus. E para fechar, eu quero ler um versículo que está lá em Mateus, capítulo 11. (11, 28). E diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era fácil para Davi enfrentar tudo aquilo? Não. Mas ele enfrentou e venceu.